Boa noite. Bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane. O Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. E essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura e pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o apoio do Itaú. A gente agradece à Biblioteca Pública de Minas Gerais, que nos recebe aqui mais uma vez, a toda a equipe aqui do teatro. A gente está gravando esse programa, ele vai para o YouTube do Sempre um Papo depois. Lá a gente tem mais de 500 programas gravados com escritores de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, convido vocês a acessarem. Em nosso site, sempreumpapo.com.br, está toda a programação, assim como nas redes sociais, @sempreumpapo. A gente vai seguir na companhia do nosso intérprete de Libras, que é o Hermes Araújo, que fica conosco até o final. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui um parceiro aqui do Sempre um Papo, um amigo muito especial, o Jefferson da Fonseca, que é ator, escritor e gestor cultural. Ele é mestre em narrativas marginais, uniu jornalismo, recebeu o prêmio Correios em 2014 e dramaturgia, e recebendo, pela dramaturgia, prêmios nacionais e internacionais, em uma trajetória que mescla palco, palavra e vida. O Jefferson dirigiu o FIT BH, a Funarte e a FAOP, e atuou em séries Até Onde Ela Vai e espetáculos Vicente, Um Solo de Amor, entre muitos outros. Ele é professor da PUC Minas, da Fundação Dom Cabral, e sua obra transita entre a dor e a resistência humana. Ele é autor de obras como o autor de Bandeira 2, e hoje a gente recebe o Jefferson para falar do livro Antes que o Amanhã Aconteça. Jefferson, por favor, vamos recebê-lo. Bem-vindo ao Sempre um Papo, agora do outro lado da cadeira. Já tive com o Jefferson aqui, mediando o lançamento do livro Reportagem, junto com o Wilvio Amaral também, e o Maurício Canguçu. Então, para o Sempre um Papo, Jefferson, é uma honra te receber aqui de novo como autor. Pô, Josane, boa noite, agradeço demais aqui a sua companhia. Muito boa noite a todos que puderam estar aqui com a gente hoje. É uma felicidade sem tamanho esse lugar, por várias razões. Primeiro porque, como jornalista, como estudante, como apaixonado pela cultura, eu tive o prazer de ser formado também pelo Sempre um Papo nesses quase 40 anos. Então, tenho um profundo respeito e uma profunda gratidão por Afonso Borges e toda a sua equipe, que realizam esse programa. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe da literatura no Brasil, especialmente no Brasil, de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então, fazer parte de um projeto como esse é mesmo uma honra e uma alegria enorme. Eu fico imensamente emocionado vendo tantas pessoas que eu amo tanto aqui comigo aqui, nesse encontro. Marinho, logo cedo aqui, um diretor extraordinário de cinema, de audiovisual, com quem aprendi tanto na vida. Está aqui do lado, foi um dos primeiros a chegar. Carlos Herculano Lopes, um mestre, um grande jornalista, um grande escritor, que esteve aqui, ele não pôde continuar, mas ele veio cedo aqui. Então é muito emocionante mesmo essa oportunidade. Como mediador, tive o prazer de estar com muitos escritores que me ajudaram e que me ajudam muito na minha formação. Está aqui Eliane Sá, é autora de um livro incrível sobre o pequeno Noah, ao lado da Paula. Enfim, e agora, como entrevistado, é até muito difícil. Vou pedir para você conduzir da melhor maneira possível, para eu não me perder demais. Sou um pouco prolixo e vem um pouco da emoção mesmo. Minha filha chegando, grávida, do meu pequeno, do meu pequeno, gente, Oliver, meu neto está chegando, você avô em maio,
em abril. Então, assim, é realmente muito emocionante, é um privilégio estar aqui, desse modo tão intimista e tão inspirador. Verdade, Jefferson. É uma alegria receber essas pessoas, pessoas que gostam de você e do seu trabalho, né? Amigos, familiares. Vamos começar contando um pouco da sua trajetória, né? Desde o menino Jefferson, que foi fisgado ali pela literatura, tornou-se ator, nasceu aqui em Belo Horizonte. Eu quero, né, que você conte um pouco da sua vida, dos seus pais. Quem é o Jefferson que está aqui hoje como escritor? Quem foi? Como é que ele surgiu? Em Itabira, agora, Josane, a gente estava junto, e ouvindo a Conceição Evaristo, ela disse uma coisa que me marcou muito profundamente. Primeiro, assim, é, a, a pobreza só ensina quando você vence, né? Eu sou filho de um sapateiro com uma cabeleireira. Eu tive o privilégio de uma família muito amorosa, apesar de todos os problemas, com irmãos muito afetuosos, irmãos incríveis, né? E nesse lugar, até os 8 anos de idade, eu tive 8 endereços em Santa Efigênia, na região leste de Belo Horizonte. 8 endereços. Eu sei cada um deles, né? Então, é uma jornada difícil, uma jornada muito difícil. Mas pelo caminho, assim, e eu tenho conversado muito isso com as pessoas mais próximas, na compreensão de que é absolutamente possível, na primeira infância, nesse lugar, né, do afeto, nesse lugar do amor, com todas as dificuldades, o amor ele nos forja, né? O primeiro setênio é esse lugar de você absorver, e o segundo setênio você tem a vida para consolidar, e um terceiro é você diante do mundo lidando com o que você aprendeu. Enfim, você está solto, é você e o mundo. Eu tive muitos nãos na vida, né? E os nãos me forjaram. Então, nesses trabalhos de infelicidades crônicas, muitas vezes, o não ele é a base, né? Os pais aqui presentes, e enfim, pais e mães que entendem essa importância do não nesse lugar, entendem que vão contribuir com adultos, com sujeitos contrários, né? Que até podem aprender a combater a misoginia, a combater a homofobia, a combater todo tipo de preconceito, né? Assim, então, o mundo está precisando de crianças mais felizes. E quando os pais entendem isso, o mundo muda muito. E com todas as infelicidades da primeira infância, com todas as questões, havia uma força de afeto muito grande que ajuda nessa jornada, né? E eu quase nasço crônica, né? Assim, estava contando para você aqui no bastidor que a gente não tinha carro, ninguém tinha carro, nem a vizinhança, e de repente a minha mãe grávida, e eu chegando na Santa Casa, eu quase nasci no caminho, né? E esse lugar da crônica, da observação, depois a dramaturgia e o jornalismo, tudo isso foi uma união de pontas, né, das pontas soltas da infância, nesse lugar de observador. Quando eu li pela primeira vez Nelson Rodrigues, eu me encantei, porque eu sou, como muitos da minha geração, um aprendiz, um leitor da coleção Vagalume, né? Eu fiquei enlouquecido com Ilha Perdida, fiquei enlouquecido com o Rapto do Menino Dourado, com Éramos Seis, né, com O Cadáver Ouve o Rádio, mas de repente quando eu li Nelson Rodrigues, e eu tive acesso ao Beijo no Asfalto com 15 anos de idade, eu olhei para aquilo e falei, eu não sabia que aquilo existia. E Nelson Rodrigues mudou a minha vida, é a minha grande inspiração, não só na dramaturgia, mas como na crônica também. E depois do tempo de reportagem, o contato com a rua, a cobertura de cultura foi um grande ensinamento. Mas o ensinamento mais profundo veio como repórter de cidades e nos plantões de polícia. Esse é um lugar muito especial, assim, e de onde surge muito dessa escrita. Então, eu sou um menino que a pobreza ensinou muito, muito, muito mesmo. Assim, me sinto um vencedor porque a pobreza ensinou muito. Mas lamento muito profundamente por todas as personagens, por todos os sujeitos invisíveis que estão nesses contos, e muitos, e a grande maioria, não teve a oportunidade de uma
pobreza educadora, né? Não teve esse lugar. Então, muitos não são vencedores, muitos eu tive né, enfim, eu tive a oportunidade de entender bem, em algum ponto, a vida como ela é, nua e crua. Marinho me ajudou muito a contar algumas dessas histórias, aonde a gente, e Paula Sá também, né? Aonde a gente, cara, não é possível. Porque, olha, acreditem, a ficção, e por mais criativo que seja o sujeito, o autor, ele jamais vai superar a realidade. Jamais. Jamais vai superar a realidade. E aí um pouco nesse lugar que vem, né? Estar aqui é muito o desdobramento desse caminhar. Antes da gente entrar ali no livro, quero que você conte um pouquinho da sua trajetória como ator, né? Como que o teatro entrou na sua vida e que fale também um pouco sobre a sua dramaturgia, seus textos, seus roteiros. O teatro entrou por uma necessidade de não dar conta de mim. Eu fui o filho mais levado da minha mãe. A minha mãe não dava conta de mim. Não dava. Eram muitos papéis e eu não conseguia organizar, e não havia eu profundo nenhum, não havia nenhuma profundidade naquele que estava guiando esses lugares, né? Havia um moleque, um menino absolutamente indomável, né? Como eu disse para vocês, até os 8 anos, 8 endereços, e em 1979, com 8 anos, no último endereço, a gente foi morar numa casinha, num morro, na Barra do Itapemirim, no Espírito Santo. Para muita gente, foi morar na praia. A gente foi morar num morro. Era um aglomerado na Barra do Itapemirim, no Espírito Santo. E nesse lugar, não tinha jeito da minha mãe dar conta. Com todos os problemas de saúde, todas as dificuldades, eu fui solto no mundo, assim, do tipo de aprender a nadar no encontro do rio com o mar. Era um lugar, era um lugar de morte, né? Um lugar muito complicado. E com 9, 10 anos, com o braço pequeno, remando, pescando nos lugares mais perigosos, assim, enfim, era um menino de rua. E nesse lugar, quando encontra a dramaturgia, aquele monte de personagem num único texto e numa leitura de modo tão organizado, porque o que a dramaturgia faz é organizar um pouco a prosa. E aí, nesse lugar, eu falei, puxa, eu posso ter salvação aqui, né? Esse é um lugar que... E aí, entendendo um pouco, e depois da dramaturgia, entendendo o psicodrama, a teoria dos papéis, isso ajudou também a entender que há um eu mais profundo e que tenho todos os eus, que temos os nossos eus sabotadores, os nossos eus aventureiros, os nossos eus rasos. E aí a pergunta é, que eu é que está mandando agora? Né? Que lugar é esse? Né? E aí, nesse lugar, surge a dramaturgia, a vontade de escrever a partir de psicodrama e chocado com o absurdo que havia na realidade. Nos anos 2000, nós escrevemos Chovia, mas os ladrões não usavam guarda-chuvas. Eu fiquei... Eu achava um absurdo como lidavam com os estagiários nas grandes corporações. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E, inspirado no processo de Kafka, fizemos Chovia, mas os ladrões não usavam guarda-chuvas, nesse lugar absurdo. E aí o teatro do absurdo foi uma outra grande descoberta, né? Passando por Nelson Rodrigues, por todas as tragédias e todas as tragicomédias, com o teatro do absurdo, isso veio um outro lugar, que é esse absurdo que tem coisa que acontece que diz, não é possível, ou tem coisa que só acontece comigo. E nesse absurdo também passar para os papéis e muita terapia, a terapia ajuda muito, passar para o papel foi um modo de dar conta de todas essas inquietações. E o ator surge nisso. O ator surge nesse lugar, assim, claro que eu não tinha essa compreensão lá na adolescência, quando achava muito legal ser artista. Mas mais tarde eu fui entender, Josane, que ser ator é um modo de você entender-se melhor, porque a busca por autoconhecimento nesse lugar do intérprete, ela é eterna. Esse lugar de aprendizado é eterno. E nesse lugar de aprendizado é que a gente entende melhor como lidar com o outro, como lidar com o mundo e como lidar com as suas questões, né, com o seu lugar. Então, a arte, ela me ajuda a me melhorar para a vida. Eu me aproximo desse lugar para essa busca diária, eterna, de ser uma pessoa melhor. E a arte tem como esse encontro, a cultura com esse encontro de saberes, a cultura tem essa capacidade
ela nos ajuda a ter uma visão melhor, um pouco melhor, sobre todas as coisas, né? E ainda um pouquinho aqui no teatro, você citou Chove, mas os ladrões não usam guarda-chuva, ele vem também ali do texto jornalístico, né? Você foi inspirada, assim como nesses textos que estão nesse livro aqui e também do seu livro anterior, ele vem do jornalismo. Gente, repórter de polícia, quem já conviveu com repórter de polícia aqui, não é possível ser normal, não é possível ser comum sendo um repórter de polícia. Não é possível. Não é. Eu conheci muitos repórteres, muitos excelentes repórteres de polícia. E Nelson Rodrigues também. E Nelson Rodrigues escreveu muito sobre isso. Basta citar Amado Ribeiro, né? Então, nesse lugar, tinha um editor de polícia no estado de Minas chamado Rezende, um jornalista e um sujeito incrível. E houve um roubo na Goitacazes de um banco e estava chovendo muito. E ele lá, como editor, para fazer os títulos, para revisar, ele era também um copydesk, né, um excelente copydesk. E aí, vendo a foto, tinha a imagem do povo na rua de guarda-chuva. E ele não teve dúvida, ele olhou para a foto, para a legenda e escreveu: apesar de chover, os ladrões não usaram guarda-chuvas. E eu achei isso muito genial, né? No momento em que estava estudando Teatro do Absurdo, eu achei isso muito inspirador. E essa questão da reportagem policial, isso inspira muito no livro, a gente vai entrar nisso. Tem o Amor e o Seu Duplo, que é um conto inspirado também num encontro com um delegado de polícia, assim como a história principal do livro. Eu conheci delegados e conheci investigadores, detetives inacreditáveis. Se contar, ninguém acredita. E isso é muito, muito, muito inspirador, muito. E ainda aqui no teatro, já já a gente vai lá para o seu livro. Eu quero te pedir para falar desse sucesso, né, de 30 anos, que é a peça Vicente, um solo de amor, que continua em cartaz, que você conte um pouco de como manter um espetáculo por tanto tempo, né, sendo sucesso, e sempre que volta está atraindo o público, como nessas últimas sessões que você fez, né, que você comentou. Van Gogh me toma pela mão, né? Primeiro assim, porque eu amava sem entender algumas das telas que eu conhecia. Noite Estrelada, né? Muitos dos seus girassóis, Os Comedores de Batata. Mas quando eu tive acesso às cartas a Theo pela editora LPM, num livro de bolso, eu enlouqueci. Eu lia tanto antes de dormir que eu já sabia alguns trechos de cor. E na formação em artes cênicas da Fundação Cláudio Salgado, havia, naturalmente, a disciplina de psicologia, e a professora Gina Mafra passa uma atividade que era, enfim, era trazer um personagem perturbado. O personagem perturbado que eu mais conhecia era Van Gogh. E aí eu me atrevi a levar para a cena Van Gogh dizendo alguns trechos de cartas que eu conhecia. E muita gente na banca gostou, mas particularmente um professor por quem eu tenho profundo respeito, chamado Gil Amâncio, que dava musicalização, enfim, e ele comentou que aquilo era uma ladainha, que ninguém ia querer ouvir aquilo. Ele não gostou. E todos os elogios não ficaram assim tão firmes em mim quanto a crítica assim de que aquilo não funcionava, né? Daí a importância dos nãos na vida, né? E esse feedback, esse lugar, certamente o professor Gil Amâncio nem se lembra disso, mas eu jamais esqueci. E eu comecei a trabalhar aquele texto e tirar então essa ladainha, se havia algum desconforto, se a coisa estava muito complicada, enfim. E há 30 anos eu tento melhorar esse texto, o modo de dizer esse texto. Então, há 30 anos, Vincent, um solo de amor, que já chamou Vincent Asas da Agonia, e aí a gente resolveu dar uma outra roupagem e mudar um pouco. Ele é inspirado numa carta datada de julho de 1880, quando Van Gogh ainda não pintava. Ele estava brigado com a família, recebeu 50 francos, comprou material de pintura e desde então começou a pintar. Antes de pintar, ele escreve uma carta para o irmão, e essa carta é a que mais me toca. Não o pintor, mas o sujeito. E é uma oração. Pouca gente sabe, mas Van Gogh queria mesmo ser pastor, filho de um pastor protestante, Teodórios, e ele não conseguia falar em público, brigava com todo mundo, era muito perturbado, muito inquieto, muito levado. E
E ele, então, resolve ficar afastado de tudo e se descobre na pintura nesse lugar. Ele fala de Deus, de amor e de liberdade e, enfim, também, mais uma vez, amarrando as pontas, eu sinto que com esse texto eu exerço mais regularmente essa dificuldade desse lugar, de como aprendiz, de tentar ser melhor em todos os aspectos da vida, seja profissional, seja pessoal. É um aprendizado mesmo, né? Por isso, tanto tempo com esse trabalho. E aí você estreia na literatura com o Bandeira 2. Bandeira 2 é um heterônimo, mais uma vez, para dar conta de tantos eus, inspirado em Fernando Pessoa, né, um dos meus poetas prediletos. Eu entendi um heterônimo, Josiel Botelho, como um taxista, e resolvi, com todos os amigos taxistas, parentes taxistas, irmãos, sobrinhos taxistas, e como um escutador, né, como um catador de histórias, eu ouvia coisas inacreditáveis do meu sobrinho, do meu irmão taxista, e eu anotava tudo. Andava muito de táxi, né, Uber não era essa coisa ainda na época, enfim, e aí eram muitas histórias. E aí, da vontade de criar uma série, um seriado, lá no início dos anos 2000, surge Bandeira 2, que virou uma coluna do jornal Aqui, semanal. E então, na quarta-feira, Bandeira 2, com Josiel Botelho, e sábado, Vida Bandida, onde eu assinava o meu nome. E aí, Bandeira 2, pela editora B, né, da Beatriz Amaral, ela me convidou para a gente lançar esse livro e nós lançamos em 2006, se não me engano, Bandeira 2, uma coletânea com 58 crônicas assinadas por Josiel Botelho. Agora vamos entrar aqui no Antes que o Amanhã Aconteça. Eu quero te pedir para apresentar o livro para a gente, né? E também falar sobre esse processo de seleção desses personagens que iam entrar aqui, já que eles, né, já te acompanham há tanto tempo. Antes que o Amanhã Aconteça, é parte dessa perseguição, né? Primeiro, o entendimento desse olhar para infelicidades crônicas e tentar transformar isso em alguma poesia, em alguma arte. Rubem Alves nos ensina que ostra feliz não faz pérola. Então, assim, das dificuldades surgem muitas oportunidades também. Antes que o amanhã aconteça, amanhã é um dia que nunca chega, né? Porque como você mesmo estava dizendo ali fora agora, amanhã hoje foi ontem. Então amanhã é esse lugar, né? Amanhã. E disse isso? Porque amanhã vai ser hoje. E amanhã é esse lugar que nunca chega, que está um pouco nessa história absurda do próprio tempo. E eu revisitei alguns contos, algumas crônicas que foram escritas no período entre 2005, entre 95 e 2015, textos publicados no jornal Estado de Minas, especialmente no jornal Aqui, o tabloide popular do Grupo Diários Associados. Então, eu revisitando esses textos, havia uma vontade muito grande assim de trazê-los à luz de novo, de trazê-los às páginas de novo, mas não nas páginas de jornal, mas como você mesmo observou, são roteiros porque eu tenho vontade de filmá-los, todos. Antes que o Amanhã Aconteça é um longa, Cantareira, que tinha teve o título de Menina de Aluguel, também é um seriado pensado como série de audiovisual. Então, assim, é um exercício nessa mistura mesmo de roteirista, repórter, contista e cronista. E como que foi o processo para selecionar essas histórias e o processo de escrita mesmo? O que você trouxe também, né, de ficção daquilo que estava ali publicado como uma realidade no jornal? Ou tem alguma coisa que é tudo verdade? Não é tudo verdade, assim, especialmente porque essa talvez seja a grande e a melhor prerrogativa desse lugar. Assim, como repórter, é a absoluta o exercício, né, da reportagem da maneira mais fiel possível a todos os lados de uma história. Eu aprendi isso com sujeitos incríveis. Basta citar Dídimo Paiva, né, Roberto Drummond, né, num outro lugar, né, mas também um contador de história, mas que também foi um grande repórter.
Arnaldo Viana, enfim, Carlos Marcelo. Eu tive o prazer de trabalhar com jornalistas incríveis, esse lugar. Mas a ficção nos traz para um outro lugar também, onde nos permite né, que a criatividade nos ampare para unir histórias, né? Então tem muitas histórias de verdade misturadas, né? Histórias de 3, 4, 5 sujeitos, 5, 6 personagens num único personagem. Então está muito presente nisso. Mas esse lugar de ouvir, assim, e como observador e como um estudioso do psicodrama, não foi preciso inventar muito, porque tudo está ali, assim, histórias incríveis, incríveis, histórias inacreditáveis, né? E tive a oportunidade de conhecer personagens de histórias inacreditáveis. E elas estão aí reunidas nesses 6 contos. Eu já tinha mencionado, você disse também aqui, a impressão de quando a gente está lendo, eu te vi no palco, assim, interpretando, os cenários são muito bem construídos, né? Na hora de escrever, você escreveu como ator? Pensando nesse roteiro? Essa é uma pergunta difícil. Primeiro porque a gente... Não é nem isso, é porque a gente é a soma de tanta coisa que a gente não consegue separar muitas coisas. De repente você está escrevendo, aí de repente você diz assim, não, mas isso está meio reportagem, não, vamos tentar romantizar um pouco, trazer um pouco a poesia para cá. E aí vem das suas referências, das suas leituras, né, de muitos dos autores que a gente escutou aí nos últimos 40 anos do Sempre um Papo, em diversos outros lugares, assim. Então, não tem jeito, você acaba escrevendo com tudo que você tem, né? E, aliás, nesse exercício de ter todos os eus reunidos para estar mais inteiro o tempo todo, isso potencializa muito, não é? Então, assim, tá todo mundo junto, tá todo mundo em casa tentando fazer o melhor possível, né? Vamos falar das personagens femininas, né? A maioria desses contos traz a violência, né? Eu quero te pedir para falar dessa sensibilidade, né? Com que você trata essas personagens que sofrem, né? Que têm dor e que, em certo momento, você traz até um final feliz para elas, né? Como uma ajuda, uma redenção, eu não sei. Eu sou pai de menino e de menina. É muito diferente. É muito. Como observador, como pai observador e como um estudioso, como um leitor, é muito diferente. A profundidade que temos das meninas, dos 2 primeiros setênios, nós não encontramos dos meninos. Não encontramos. Digo isso com alguma naturalidade, assim. Há uma profundidade das meninas, elas não são alcançadas pelos meninos, talvez muito mais tarde. Como repórter, me impressionava muito muitas das minhas entrevistadas femininas. Uma delas, em particular, era num Natal dos Correios. E eu fui entrevistar umas meninas de uma escola em Contagem. Era um grupo que tinha, eles haviam promoveram lá com as professoras cartas para o Papai Noel. E aí, numa seleção que eu tive acesso, eu vasculhei muitas cartas e eu achei a carta de uma menina de 8 anos de idade que tinha pedido uma panela de pressão. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aí quando foram entregar os presentes da escola lá, em Contagem, a menina de 8 anos estava pedindo a panela de pressão para cozinhar a carne mais depressa porque ela queria ter tempo para brincar. E assim, isso tá. Se colocar no Google lá, Natal dos Correios, o meu nome, essa reportagem vai estar lá. E eu fiquei muito impressionado com isso. Muito impressionado. Como muito impressionado também, enfim, em outras situações, em que esse protagonismo era todo do olhar da mulher ali. Para citar só mais uma, eu fiz uma série de mães de presos em Ribeirão das Neves. Eu não achei um pai. Nenhum pai.
Mulheres que largaram as suas vidas, que foram largadas pelos maridos e foram morar em barracões perto da penitenciária para ficar perto dos filhos. Nenhuma era mãe de criminoso. Todos os filhos foram levados por uma má companhia. E mais do que isso, quando não eram mães que estavam lá visitando seus filhos, eram namoradas, eram esposas. E eu tenho uma sobrinha que foi agente penitenciária feminina. Não é raro o homem que vai visitar a mulher presa. E muitas vezes ela foi presa por causa do homem. Então isso é muito complicado, assim, como não se tocar nesse lugar, né? Então, assim, é um exercício de muita humildade, porque mesmo tendo personagens incríveis, tendo tido a oportunidade de aprender com tantas entrevistadas incríveis, eu não consigo nem chegar perto do que é de verdade. Então é um exercício, né, mesmo de empatia. As personagens, as protagonistas e essa questão da violência está mesmo muito presente. Como repórter de polícia, era chocante o acesso a todos os números de feminicídio, não só, né, em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, mas do Brasil. E isso é muito chocante. Então era um modo de tentar trazer isso assim para esse absurdo da realidade. Vamos ler um trecho? Eu mesmo? Eu não tinha pensado nisso aqui. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas também, depois da leitura do Jefferson. Então, a gente tem um microfone, enquanto ele encontra. Eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, esperar o microfone chegar, porque a gente está filmando e a gente precisa da pergunta também para sair no áudio. E desde já pedir autorização do uso de imagem de vocês. Bom, vou me atrever aqui a abrir sem escolher muito, assim, eu posso assegurar, mesmo sem ler, que tem trechos muito melhores. Então aqui diz assim, no IML, o cadáver da assassinada perfurado a faca aguardava identificação. Documentos falsos, fulana não deixou amigos ou parentes para reclamar o corpo. Apenas uma pista, Sininha, puta foragida, ex-ocupante do quarto de Maria na rua Guaicurus. O detetive Carvalini, na delegacia, teve particular com o chefe de polícia. Disse ao delegado que estava certo da inocência de Maria. Bueiros, num péssimo dia, esbravejou. Toda puta tem culpa no cartório, Carvalini. O senhor sabe que isso não é bem assim. Não é assim os cacarecos? Ela tremeu? Se tremeu é porque está escondendo alguma coisa. Me traz a ficha dela. Ela não tem ficha, doutor. Como não tem ficha? Você não fichou a moça? O senhor me desculpe, mas ela apenas alugou o quarto. Então por que você a trouxe aqui? Foi o que me pareceu certo no momento. Vocês, garotos, deveriam trabalhar na BH Trans tocando lambreta. É um trecho solto assim. E um pouco da cidade, um pouco desses absurdos todos, né, da cobertura de cidade, está muito presente. Belo Horizonte é personagem, o JK é personagem, a Praça da Estação é personagem, Praça Rio Branco, um pouco desse recorte em Belo Horizonte. Vamos partir para as perguntas? Claro. Senão não dá tempo. Alguém quer fazer pergunta para o Jefferson? O microfone está aqui com a Mariana. Só levantar a mão. Ali. Tá vendo como a interpretação tinha que ser sua? Eu não ia ler desse jeito seu texto. Um atrevimento. Boa noite, qual o seu nome? Desculpa. Olá, boa noite, Vitor Xavier. Jefferson, eu acompanho a sua carreira, evidentemente. Tive a oportunidade de ver no teatro, na peça do Vincent, também A Vida de Jó, mais recentemente, agora aqui no seu lançamento do livro. Você é um ator, um artista, né, muito completo e muito diversificado a sua produção. Eu te perguntaria o que você tem aí planejado para esse ano e para os próximos, em termos de produção. Se você já tem isso ou se é espontâneo. Você vai, na medida, dia a dia, né, vivendo essa vida de artista. Ô, Vitor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua pergunta, né, muito obrigado mesmo. Enfim, pela primeira vez em 40 anos, nos últimos 2 anos eu tenho vivido como artista. É muito difícil porque a gente
em busca de trabalho, em busca de personagens. Como não dá para ficar em casa esperando o telefone tocar, ou não dá para... A gente precisa... Enfim, e até a Ana Ceci me disse para dizer isso, porque eu disse para ela, ela achou engraçado, né? Minha namorada está aqui, e ela disse para eu dizer porque ela achou engraçado, porque o meu desafio é encontrar o que é mais difícil vender. É muito difícil vender ingresso de teatro, e eu estou descobrindo que é muito difícil vender livro. Então, assim, esse é o meu desafio, né, de dificuldades. E eu tenho um irmão que é CEO, enfim, ele trabalha, é um executivo de alta performance, e ele fala que eu tenho uma capacidade incrível de só ter vontade de trabalhar com o que não dá dinheiro. Aí eu explico ou vocês explicam? Porque essas coisas a gente não escolhe, né? Eu adoraria poder saber ganhar muito dinheiro e ser feliz. Mas infelizmente eu só sei ser feliz sem ganhar muito dinheiro. E tá bom também, né? Então é um modo também muito especial de ser. E aí é isso, eu tenho algumas possibilidades, estou escrevendo roteiros para uma produtora de São Paulo, e nos 2 próximos anos vou ficar imerso nesses roteiros, mas tem algumas outras possibilidades. Continuo Paula Sá, na querida companhia, circulando com o Vincent. A gente conseguiu aprovar na Rouanet, mas nós não conseguimos captar ainda. Mas a gente tem uma promessa para captar de patrocínio no próximo ano. Então a ideia é circular ainda mais com esse espetáculo. Enfim, é isso. E aceitando convites. Então, Maria Antunes está aqui. Se precisar de um ator no perfil, temos a Estrada Real para levar adiante, um projeto maravilhoso. E há anos já rodamos. Então, Vitor, é isso. Enfim, aceitando trabalhos, mas graças a Deus trabalhando muito. E no Sempre um Papo, sempre, né? Alguém mais? Perguntas? Agora não? Sim? Temos 2. Boa noite, qual o seu nome? Boa noite, eu sou Eliana Sá e estou com um livro aqui na mão, comecei a ler e parei de verdade no início. Aos meus filhos, Fred, Camila e Gael, por tudo de melhor e mais sagrado que há em mim. Eu parei aqui e queria te ouvir. Eu sou um privilegiado. Eu tenho os melhores filhos do mundo, mesmo. Minha filha, que está bem atrás de você, Eliana, ela é uma mestra na minha vida. Eu, quando crescer, quero ser como ela. Eu tenho conversas em profundidade com ela que eu jamais imaginei ter na vida com alguém. Sempre. E as perguntas que ela, por vezes, me faz são sempre muito didáticas, né? Assim. E esse lugar da observação e é incrível, né? Porque o ideal é que quando um filho nasce, nasça também um pai e uma mãe. Mas infelizmente nem sempre é isso que acontece, né? Então eu tenho o privilégio de ter encontrado pessoas incríveis que me deram a mão e que foram fundamentais, né, no meu aprendizado para a vida. Cristina Raposo, mãe da Camila, é uma mestra na minha vida. Uma mestra na minha vida, né? Talvez tenha sido a melhor mãe que eu conheci na vida. Então, esses lugares são muito, muito caros, né? E quando, enfim, esse lugar de que só pai ensina, mãe ensina, filhos ensinam muito. Só que nem sempre a gente tem maturidade para escutar, maturidade para observar. E eu tenho os melhores filhos do mundo, mesmo, em todas as circunstâncias. Eu erro, mas os meus filhos, eles são responsáveis, assim, eles me ancoram para que eu erre menos sempre, porque eu sempre penso neles. Diante de qualquer, né, eu peço muito a Deus que me tire os olhos de tudo que é inútil. Eu penso nos meus filhos, eles conseguem imediatamente me tirar, né, a atenção daquilo que não presta. Então é isso que acontece, Eliana, né? É esse lugar. Você, como grande mãe que é ao lado da sua filha, sabe bem o que eu estou dizendo. Vamos aqui para a próxima pergunta. Boa noite, qual o seu nome? Meu nome é Thaís. Queria dizer que eu admiro muito o Jefferson,
como pessoa e o seu trabalho. E eu queria saber, no meio de tantos eus, cadê o professor? Como é que fica o trabalho do professor de artes cênicas, né? Eu tive o prazer de ser aluna dele e ele é um professor maravilhoso. Está fazendo falta aqui em BH como professor. Tá, estou muito feliz de ter você aqui. Você nos trouxe, né, Marinho, uma das histórias mais incríveis que você viveu, você se emprestou para uma história incrível. É uma das atrizes mais incríveis que eu já conheci. Falei isso várias vezes para você já, não foi? Meu irmão Marinho Antunes, uma das atrizes mais incríveis que eu conheci. Eu te diria que o professor hoje está tentando ensinar a ele mesmo, assim, como dar mais atenção ao que precisa ter atenção. Esse lugar da interpretação é um lugar muito difícil. A gente dá muitas e muitas e muitas voltas para entender o simples. O simples. Eu andei um pouco de mal do teatro porque eu comecei a não acreditar em muitas das coisas que eu estava assistindo. E não era aquilo. Eu estava em busca de naturalidade, de realidades mais próximas, essencialmente da vida. E eu me cansei um pouco dos excessos. Com todo o respeito que tenho às tragédias gregas, não por mim, mas pelos meus filhos. Isso era um lugar e uma coisa, né? Mas em Buenos Aires, eu tive acesso a um teatro one-to-one, assim, a um teatro mais próximo, assim, sabe? De você ouvir a respiração do outro. E foi nesse lugar que eu me senti mais verdadeiro. Muito mais verdadeiro. Então, o teatro é uma grande escola, é o meu berço por toda a vida. Esses excessos, essas coisas muitas delas estão na encenação de Vincent, Um Solo de Amor, há 30 anos, embora eu tente diminuir os excessos, mas é no audiovisual que eu tenho encontrado esse lugar mais simples. Atuar é simples, é muito simples. Não é fácil, mas é muito simples. E a gente encontrou um mestre que foi o Stephen Bailey. Marinho estava comigo, né, quando nós fomos estudar Sanford Meisner, fomos alunos juntos. Tive o prazer de ter um grande diretor do lado, né, assim como intérprete, naturalmente como diretor buscando esse lugar. Para dirigir melhor um ator, eu tenho que saber como acessar o coração desse ator. Só dá para acessar de dentro. Então é um pouco nesse lugar, assim, nesse exercício de tentar entender como ser um ator mais simples. Bem mais simples. E aí é por isso, mas toda troca, né? Toda troca tem um pouco ainda, mas eu espero muito em breve estar de volta com as oficinas para a gente poder exercitar juntos. Bem-vinda. Mais alguém quer fazer perguntas ali atrás? Boa noite, bem-vindo. Qual o seu nome? Boa noite, me chamo Saulo. Eu queria fazer mais um testemunho, que eu conheço esse cara aí, ele foi meu professor e meu diretor, e assim, tudo que ele falou me toca lá no fundo, porque é um privilégio trabalhar com o Jefferson. Essa passagem que ele está falando do teatro para o audiovisual, eu tive assim, a chance, a maravilhosa oportunidade de ver isso em ele, na prática. Nós fizemos 2 filmes juntos e tive a chance de poder dirigi-lo. Gente, vocês não imaginam, esse cara é de uma sensibilidade, de devorar o personagem, às vezes a gente ficava conversando do personagem, tinha que levantar no outro dia, 6 horas da manhã, para ir para o set. A gente ficava falando do personagem, eu me dá vontade até de chorar, porque assim, até as 2 horas da manhã a gente ficava discutindo o personagem. É um parceiro dos outros colegas, dos outros atores, é um cara que no set se dá o sangue. E eu vou falar com vocês, esse cara, o Jefferson, é uma pessoa muito especial para o teatro mineiro e para o teatro, para o audiovisual brasileiro e mundial, porque os nossos filmes estão correndo no mundo. Obrigado.
Saulo, quem está do seu lado é o Ferdinando Ribeiro? Eu até achei que era, mas você está do mesmo jeito de 20 anos atrás. Gente, Ferdinando Ribeiro é um dos melhores atores que eu conheci, que eu pude dirigir. Eu escrevi um texto para ele chamado Comedor de Batatas. E ele interpretou. E ele foi meu parceiro em Vincent, um Solo de Amor, por anos. Por anos. Muito bem-vindo de volta, Ferdinando. Fiquei muito feliz de te ver. Obrigado, bom te ver. E que pena que você está indo para o audiovisual. Que pena. Você tinha que estar no teatro. Também sou testemunha e vi você abrir caminhos para muitas pessoas, deslumbrar muitas pessoas, inclusive eu, que passei na porta do teatro só para ver da escola, para ver o que era, e você me fez ficar lá dentro e descobrir outros Ferdinandos. Obrigado. Muito obrigado. Gente, bom, enfim. Saulo Senra, um diretor extraordinário, premiado até na Rússia, de verdade. Um bailarino maravilhoso, com formação e experiência na Europa. E, de repente, ele cai numa turma comigo e me faz a cartomante da Hora da Estrela. 2 cartomantes ali, ó. É verdade, Ferdinando Ribeiro e Saulo Senra, cartomantes de A Hora da Estrela em 2004. E são pessoas assim que nos tocam e que nos dão coragem para seguir, para continuar. E eu estou muito emocionado e feliz de ver vocês dois juntos aí. Muito obrigado. Obrigado por virem. Tem mais pergunta? Aqui, Tereza. Boa noite, Ana Tereza. Boa noite. Jefferson, você desistiria? E se você desistiria, por que você desistiria e por que você não desistiria? Da arte, né? É uma pergunta tão absurda, não é assim, absurda, mas ao mesmo tempo tão necessária, não é? Porque a gente está vivendo em tempos líquidos e é muito fácil desistir, né? Muitos de nós, em alguns momentos aqui, tem um eu que desiste, né? Desiste mesmo, e não só da arte, né? Assim, porque a gente desiste, né? Em diversos momentos a gente desiste de seguir aquele caminho, a gente vai pelo outro, a gente deixa o sonho de lado para pagar as contas, a gente desiste da poesia, a gente desiste da vida como gestor público, tamanho absurdo, né, que tropeçamos por diversas vezes. O mito do Sísifo está nesse lugar da política de modo impressionante. Eu digo isso com alguma naturalidade, porque eu tenho aqui, né, enfim, Maristela Rangel está aqui, uma das gestoras mais incríveis que eu já conheci na vida. Foi minha chefe, foi minha colega de cultura, né? É minha amiga, é uma inspiração para mim. Tem uma história, enfim, de profundo respeito, das agentes públicas mais sérias e dedicadas que eu conheci na vida. Mas vive Sísifo. Todo dia está empurrando a pedra para cima e volta, a pedra despenca, ela vem, empurra de novo a pedra e não desiste, está nisso. Eu não vou nem dizer quantos anos, porque vou revelar a idade dela, mas é muito tempo que ela faz isso. Então a gente desiste, sabe, Tereza? E eu já pensei em desistir, sim, muitas vezes. Muitas vezes. Aliás, eu já desisti. Por vezes eu desisti. Né? Mas essa inquietação e as coisas foram... Eu sempre acredito mesmo que nós não escolhemos a arte nos escolhe. E aí eu passei a ter o hábito de pedir aos céus, de pedir a Deus sinais. E Deus é roteirista, eu não tenho dúvida disso. Deus esfregou na minha cara sinais, muitos sinais, muitos sinais. E nesse lugar, assim, por vezes nos bastidores, mas por muitas vezes também sob as luzes, por muitas vezes na cena. Então, eu não desisto porque não desistem de mim, assim, de verdade. A minha família não desiste. Eu lembro que estava passando um perrengue em Portugal,
num mestrado em cinema, e a minha filha, que está ali, me disse que eu podia, enfim, ela me deu muita força para continuar. Muita força para continuar. Então, assim, eu não desisto porque não desistem, e tem esse grupo, né, de pessoas que acredita, que ajuda, e eu tenho encontrado grandes parceiros pela vida, tem vários deles aqui hoje, que, se não por mim, por eles, porque são pessoas incríveis que me ensinam muito sempre. Você, por exemplo, como sempre um papo, você quando, né, me deu a mão junto da Paulinha para a gente criar a Casa do Ator, né, para a gente estar junto, enfim. Então, Paula Sá, que não me solta a mão de jeito nenhum, foi minha aluna na PUC. Se me perguntassem com quem você acha que nunca seria seu amigo para toda a vida aqui, eu falaria Paula Sá, porque essa menina me desafiava, ela era de um atrevimento inacreditável. Mas, enfim, por fim, acabou se tornando das atrizes, as colegas, as profissionais mais inspiradoras, mais sérias, mais amigas que eu tenho na vida. Tá? Tempos, muitas vezes, desistiram de mim, ela me provocando, dizendo, não, vamos seguir adiante. Tá assim com o Vincent agora, que ganhou uma outra roupagem, uma outra força, né, pela força dela. Então, é isso, Tereza. A gente não desiste porque não desistem da gente, né? E que bom que você não desiste, né? Os artistas são fundamentais para nos humanizar, a nós, pobres mortais. Mais perguntas? Ali, Gabriel? Nosso cinegrafista. Boa noite, meu amigo Jefferson. Conheço tantos Jeffersons, conheço o Jefferson pai, Jefferson diretor, Jefferson escritor, roteirista, mas principalmente o Jefferson amigo. Eu não tenho pergunta, eu venho também fazer um testemunho. Uma vez eu, Jefferson e Tereza estávamos reunidos ali no café do Palácio das Artes e a gente estava tendo uma conversa sobre autógrafos. E eu falei assim, não sou muito fã de autógrafo. E o Jefferson me perguntou por quê. Eu falei que eu achava muito, muito ruim quando você levava um livro para alguém e a pessoa assinava assim, para o meu amigo, sendo que eu nunca ia ver aquela pessoa de novo, ela nunca mais ia me ver. Mas hoje eu vou sair daqui com um livro autografado pelo meu amigo Jefferson. Gabriel Fonseca, um documentarista, né, também incrível, mas um ator, né, um roteirista, um realizador. Ele está num dos filmes mais marcantes que a gente conseguiu realizar, mais marcantes, chamado Onde Nos Perdemos. Trouxe ele para a cena, ele veio para ajudar, né, ia para a câmera, mas a gente estava numa fase de buscar gente de verdade, né? Não atores, gente de verdade. Aliás, sobre isso, quero até contar uma passagem com o Fernando Meirelles, que tinha acabado de dirigir Cidade de Deus, e aí fui gravar um comercial em São Paulo, do Banco Real, direção de Fernando Meirelles. Quase não acreditei. Aí eu descubro que tinha duas equipes para gravar o mesmo comercial. Um com gente de verdade e um com atores. Eu estava lá nesse grupo de atores, mas era o mesmo comercial. Saímos para jantar depois das duas versões gravadas. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei assim, Fernando, me desculpa aqui, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Eu queria te entender. Você sempre faz os seus comerciais você sempre faz duas vezes? Não, ultimamente eu tenho feito com gente de verdade e com ator. Aí eu olhei para ele e falei, mas desculpa, mas ator é gente de verdade? Ele disse, não, com todo respeito, amo os atores, mas os atores já vão criando uma casca, vão criando uma coisa. Gente de verdade, eu prefiro treinar uma gente de verdade para dizer um texto, ele pode dizer do jeito dele, do que às vezes convencer um ator a dizer aquele texto que eu quero que ele diga de verdade. Ele alugou um triplex na minha cabeça. Eu falei, gente, mas pera lá. Todos esses anos de formação, todas as escolas, tudo que eu estou tentando fazer, para um diretor por quem eu tenho muito respeito, me falar que prefere o gente de verdade? O comercial que foi ao ar não foi o meu, foi o do cliente do Banco Real, que nunca tinha entrado num set na vida. Foi ele. E aí eu fui estudar na vida. Eu fui tentar entender assim, que era hora de tirar um pouco todas essas camadas, todas as teorias e tentar ser gente de verdade. E Gabriel trouxe isso para o filme brilhantemente.
não foi para casa com nenhuma linha de texto para decorar, mas tinha absolutamente compreendido, né, como Thaís também viveu isso, né, no Cinema na Alma, compreendido a personagem e entendeu a diferença entre um texto de cor, entre a criação de um papel e a criação de memórias. E aí é nesse lugar que é um divisor de mundos na criação do intérprete, a dramaturgia do ator. Então eu defendo hoje a dramaturgia do ator, eu acredito em textos decorados, mas muito especialmente acredito nos atores que entendem, né, a vida porque antes de falar a gente existe, não é? Então, antes de entender o texto, vamos existir primeiro. E Gabriel fez parte de Onde Nos Perdemos, está no YouTube, é um filme, um longa, que Gabriel vive prometendo que vai para os festivais, que vai para o mundo aí com a Paulinha, com a Paula Sá, e ele não sai do YouTube. É isso. Jefferson, Gabriela Santoro. Ah, tá ali. Gabriela. Ei, Josi. Ei, Saudade, amor. saudade. Minha pergunta tem um pouco a ver com esse seu comentário agora, esse último, que é o seguinte: como todos esses atravessamentos que você tem ao longo da sua trajetória pessoal e artística, né, nas artes cênicas, nas artes visuais, audiovisuais, na literatura, te moldam como uma pessoa hoje, como uma gente de verdade? E aonde você se enxerga daqui a 10 anos? Quem é o Jefferson daqui a 10 anos? Bom, eu me enxergo um avô maravilhoso, cuidando dos meus netos de modo muito suave, muito lindo, com tempo para viver isso, de verdade. Porque eu trabalho desde os 9, 10 anos de idade, vendendo picolé e vendendo goiamum em Barra do Itapemirim. Não fosse o sistema político brasileiro ou todas as questões, eu estaria aposentado há muito tempo. Mas ainda vai faltar muito tempo para aposentar. Eu tenho 40 anos de contribuição. Então, assim, essa pergunta, Gabriela, é uma questão assim. Primeiro, porque nesse lugar do aprendizado, assim, eu descobri que, como artista, enquanto tiver um sopro de vida, eu consigo trabalhar, né? Eu consigo atuar, eu consigo escrever, peço a Deus saúde para que continue nesse lugar, produzindo, nesse lugar, colaborando com a formação de companheiros de trabalho, aprendendo com companheiros de trabalho. Quero contar uma passagem para vocês aqui, que é um exemplo que eu, toda oportunidade que tenho, conto. Hugo Carvalho, um ator maravilhoso, fez Neemias na Record comigo. Ele é um jovem ator de 20 e poucos anos. Foi gravar com a Fernanda Montenegro uma participação, uma cena curta em que ele conversava com ela um pouquinho. E aí, todo mundo preocupado com a Fernanda Montenegro, com mais de 90 anos, todo mundo preocupado, todo mundo em cima dela, e ele num cantinho dele lá. Gravaram primeiro a parte dela, o campo dela. Gravaram o campo dela, e aí quando terminou, foram tirando ela. Dona Fernanda, pode sair. Ela, não, mas não fez a parte dele ainda? Aí, não, mas só não precisa não, tem aqui aqui vai ficar, depois chamando alguém para ficar. Aí ela, isso é recente, tem 2 ou 3 anos, ela olhou com aquele olhão e disse assim, mas ele estava aqui quando eu estava dizendo o meu texto para ele. Como eu não vou estar para ele na hora que ele for dizer o texto dele? Por favor. Então esse lugar, Gabi, olha o que a arte nos oferece, assim, né? Não tem jeito, eu me vejo tentando aprender essa generosidade desse lugar de tratar o meu colega de cena como um grande e o maior de todos os veteranos, mesmo que ele esteja começando naquele dia, naquele momento, né? Então, a cultura, a arte, ela nos promove, talvez em nenhum outro lugar a gente encontre isso com esse cuidado, porque é olhar no olho do outro, né? Tá ali. Então eu espero mesmo, eu me vejo assim, ainda mais atravessado, porque o saber não ocupa lugar, há uma inquietação e não adianta, eu não consigo ficar parado, eu tenho vontade de escrever e vontade de escrever. Te mandei mesmo já um projeto que estou doido para realizar com você. Assim, eu me vejo nesse lugar, eu me vejo buscando projetos, mas no exercício de só dar tempo e atenção ao que merece tempo e atenção. Eu não tenho tempo a perder. Eu descobri isso cedo.
cedo, já tem muito tempo, não é agora, era de cabeça branca, de barba branca, eu descobri isso cedo, não tenho tempo a perder, não tenho. Não tenho más companhias, eu não tenho tempo para ficar em más companhias, eu não tenho tempo para conversas que não me interessam, eu não tenho tempo para pessoas que não me acrescentam, eu não tenho tempo para projetos que não me acrescentam, eu não tenho tempo para trabalhar com gente que não me representa, não tenho tempo para isso. Eu quero ser inteiro, e inteiro nesse lugar, é nesse lugar, né? Muito obrigado pela pergunta, porque ela me provoca num desabafo, porque também fui agente público de 3 esferas, né, do município, do estado e do governo federal, e é impressionante como você encontra sempre, porque tem muitas cadeiras vazias e há muito a ser feito. E você encontra muita gente se matando de fazer e muita gente, independente à esquerda ou à direita, muita gente jogando tudo para baixo, torcendo para que tudo dê errado. A crítica pela crítica, a oposição pela oposição. E isso é muito triste num país como o nosso. Muito triste. Nosso tempo acabou. Vou te pedir. Tem mais perguntas? Alguém quer perguntar? É verdade, Maristela. Mas a gente já tem mais de 1 hora de conversa. Quero te agradecer muito. Fico muito honrada de estar aqui do seu lado, viu? Conversando com você, mediando esse papo. E te pedir para fazer suas considerações finais. Bom, primeiro, assim, eu não imaginava ver tanta gente amada, tanta gente querida, tanta gente que me ajudou muito nessa jornada a estar aqui, né, diante de vocês, no privilégio desse lugar. Pedir que vocês também apareçam no cinema a partir de amanhã. Estou com uma nova história em cartaz na Rede Cinemark, nos melhores cinemas do Brasil. Foi muito difícil viver a personagem que vivo nesse lugar. Foi uma oportunidade incrível de tentar exercitar o simples nesse lugar. Uma nova história a partir de amanhã. Não posso deixar de agradecer ao Hayek e a Suelen, da editora Suic, porque eu trouxe, né, o Hayek foi um escritor, eu tive o prazer de conhecê-lo no Sempre um Papo, numa conversa do Sempre um Papo, e ele acompanhando nas redes sociais e numa conversa sobre publicação. É uma editora pequena no noroeste de Minas Gerais, sediada em Paracatu, mas um casal incrível, o Hayek e a Suelen, abraçando. Eles podiam estar fazendo tanta coisa para ganhar dinheiro, mas eles abraçaram a literatura, criaram uma editora e estão vendendo livros pelo Brasil. Então, Hayek, o meu agradecimento, Suelen, o meu agradecimento, vida longa à editora Suic e vida longa ao Sempre um Papo. Obrigada, Jefferson. Obrigada a todos.